Vitor Irajá, qual fator você destaca aí para essa queda de popularidade, hein? Leandro, você trouxe algumas das medidas que foram mal vistas pela população e eu destaco, na verdade, algumas dessas medidas do ponto de vista econômico. Isso porque, em meio a essa tentativa do governo de fazer o novo arcabouço fiscal funcionar pensando apenas, exclusivamente, do ponto de vista da arrecadação, sem pensar em qualquer tipo de revisão dos gastos, a gente percebe que essa pecha de que é um governo taxador, um governo que aumenta impostos, pegou perante a população. Tanto que duas dessas medidas são o chamado imposto das blusinhas, né, aquela taxação das compras internacionais em plataformas principalmente chinesas, e aquela instrução normativa da Receita Federal que previa algum tipo de ampliação das fiscalizações de transações financeiras de mais de R$ 5.000. Ou seja, a partir dessa narrativa criada, inclusive, de que haveria algum tipo de apetite maior da Receita Federal por arrecadar, a gente vê que essa pecha pegou. Vale destacar que a Atlas Intel também perguntou aos entrevistados sobre o desempenho do governo em determinadas áreas. E os impostos e carga fiscal são negativos para 58% da população. A arrecadação federal no ano passado alcançou 2,6 trilhões de reais, uma alta real. Ou seja, já descontando a inflação, né, o IPCA, de 9,6% sobre o resultado de 2023, o que denota, de fato, essa iniciativa do governo em aumentar a arrecadação, em buscar por esses recursos e, aliado, é evidente, a uma estratégia de comunicação confusa, a gente percebe esse impacto, principalmente do ponto de vista de popularidade. Tanto que a gente viu, Leandro, naquele gráfico, a ordem de fatores entre aqueles eleitores que aprovam e desaprovam o presidente Lula, ela, na verdade, tem uma inversão em novembro do ano passado, que foi exatamente quando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anuncia aquelas medidas envolvendo algumas revisões propostas pelo governo e também a proposta de isenção do imposto de renda, né, de ampliação da faixa de isenção do imposto de renda, mas a gente percebe que a narrativa e aquilo que o governo tentou vender como uma solução coerente tanto para a população quanto para o mercado, teve um impacto completamente ao contrário daquele que era o ensejado. Portanto, a gente percebe que, de fato, essas políticas que envolvem o aspecto econômico e, evidente, a percepção da população em torno de um aumento de uma carga tributária, impactam diretamente a imagem do governo e agora o governo vem tentando reverter essa pecha até com esse impacto evidente da inflação dos alimentos e agora houve essa medida recente que a gente vai conversar um pouco mais para frente sobre a isenção dos alimentos importados, Leandro.